Bem, galerinha, vamos agora conversar sobre fontes de energia renováveis. Fique por dentro dos conceitos. Nós vamos falar primeiro sobre a usina hidrelétrica. A usina hidrelétrica gera energia através da queda d'água de rios, que movem as turbinas. Sendo assim, é adequada a ser instalada em rios de planalto. Então, eu queria que vocês observassem esse ponto. Então, nós temos rios de planície e rios de planalto. Os rios de planície são rios mais calmos e mais propícios à navegação. Os rios de planalto são rios em que a formação do relevo é propícia, né, para a instalação de usinas nesses rios, porque a água ela ganha força com as quedas que o próprio relevo possui. E essa força faz movimentar as turbinas das usinas hidrelétricas. O rio que abastece a usina não pode passar por períodos de seca. Ou seja, esse rio precisa ser perene. Caso contrário, o abastecimento da hidrelétrica seria sazonal. Então, o que isso quer dizer? O rio, ele não pode passar por período de seca, ele não pode ser intermitente, ele não pode ser temporário, ele não pode existir dependendo da estação chuvosa. Não, porque se assim fosse, nós ficaríamos sem energia na época da seca. Então é necessário que esse rio seja perene. E essa energia, esse tipo de energia, é uma fonte pouco poluente. Para instalar uma usina, o custo é alto e há necessidade de uma grande área ser alagada, formando a barragem, promovendo assim impactos socioambientais importantes. Porque a população ribeirinha, ela precisa ser deslocada, fauna, flora se desconstrói, né? E então a gente tem alguns impactos importantes, mas o custo de operacionalização é baixo, né? Apesar de ser caro, né, a infraestrutura, a montagem, o custo de operacionalização é baixo. Então eu trouxe para vocês aqui algumas imagens das principais usinas hidrelétricas do Brasil. A primeira delas, a maior usina hidrelétrica em funcionamento, nós temos a hidrelétrica de Itaipu. Ela fica no estado do Paraná, no Rio Paraná. A capacidade gigantesca da hidrelétrica de Itaipu, né, é de cerca de 14 mil megahertz. Mas eu queria que vocês observassem o seguinte: nós dividimos a Itaipu com o Paraguai. Mas observe o tamanho do Brasil e o tamanho do Paraguai. Metade da Itaipu é nossa, metade é do Paraguai. Será que o Paraguai ele conseguiria utilizar toda a energia, toda a capacidade de produção de energia gerada pela Itaipu? Não. O Paraguai não precisa de toda essa energia. Então, o que acontece? Ele retira a parte que ele tem necessidade e o Brasil fica com a diferença. Obviamente, nós pagamos por isso, certo? Aí é outra imagem da belíssima Itaipu. Aqui nós temos a usina hidrelétrica de Belo Monte, no estado do Pará, Rio Xingu. A usina hidrelétrica São Luís do Tapajós, no estado do Pará, Rio Tapajós. A usina hidrelétrica de Tucuruí, no estado do Pará, Rio Tocantins. A usina hidrelétrica de Santo Antônio, em Rondônia, no Rio Madeira, e outras usinas hidrelétricas também importantes, como a Ilha Solteira, em São Paulo, Rio Paraná, a usina hidrelétrica de Jirau, em Rondônia, Rio Madeira, a de Xingó, nos estados de Alagoas e Sergipe, Rio São Francisco, a usina hidrelétrica de Paulo Afonso, no estado da Bahia, Rio São Francisco, e a usina hidrelétrica de Jatobá, no estado do Pará, Rio Tapajós. Quais as vantagens desse tipo de energia? Primeiro,
é uma fonte de energia limpa, amplamente utilizada no mundo, inesgotável, não emite gases tóxicos, proporciona irrigação, amortecimento de cheias, navegação, entre outras vantagens. Mas possui também suas desvantagens. Primeiro, a gente já até comentou, são os impactos ambientais, desapropriação de pessoas das regiões, inundação de florestas, muitas vezes desvia o curso dos rios e a construção dessas usinas é um preço altíssimo, muito caro, demorado, apesar da sua operacionalização ser mais tranquila em termos de custo, mas a construção é muito cara. Muito bem. Então, nós falamos da energia, né, através das hidrelétricas, agora nós vamos falar da energia eólica. A energia eólica também é uma energia renovável gerada pela força dos ventos. É uma energia limpa e também possui um alto custo de implantação. Contudo, há impactos ambientais significativos. Quais são os impactos ambientais provocados pela energia eólica? Primeiro, alteração da rota de migração de aves e poluição sonora. Faz muito barulho, né? As hélices, elas fazem muito barulho. No Brasil, nós temos dois polos, um no estado do Nordeste e outro no Rio Grande do Sul. Aí a gente tem uma imagem do Nordeste, uma imagem do Rio Grande do Sul. Vamos para o terceiro tipo de energia renovável, que é o biocombustível. O biocombustível, álcool, é uma energia alternativa às principais matrizes energéticas, por ser pouco poluente. Ela reduz principalmente a dependência do petróleo. O biocombustível tem como principal matéria-prima a cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar é muito utilizada no Brasil. E o milho, que é muito utilizado nos Estados Unidos. Embora seja mais limpa, há consequências bastante expressivas da sua produção. Primeiro, para que eu possa ter uma área extensa de plantio da cana-de-açúcar, que é matéria-prima para o biocombustível, eu vou precisar de ter uma área também extensa de desmatamento, né? Então, além disso, do desmatamento, eu vou ter a ampliação da concentração fundiária, ou seja, grandes partes de terras que estarão sob o controle, sob o domínio de poucas pessoas. E eu vou promover também, com o plantio da cana-de-açúcar, eu vou promover o que nós conhecemos como monocultura. Grandes extensões de terras com plantio de um só produto, sob o domínio de pequenos grupos. Muito bem. O biodiesel e o etanol são os dois principais biocombustíveis no Brasil. O biodiesel pode ser produzido a partir de oleaginosas. O que seriam essas oleaginosas? A mamona, por exemplo, o algodão, o amendoim, o dendê, o girassol, a soja, além de matérias-primas alternativas, como gordura animal, óleos de frituras e gorduras residuais. Já o etanol é produzido a partir da cana-de-açúcar. Porém, pesquisas vêm sendo realizadas para que o milho também sirva de matéria-prima para a sua produção. Então, deixei aí um exemplo, né, uma imagem ilustrativa da utilização das mamonas na produção do biodiesel e da cana-de-açúcar na produção do etanol. Fontes de energia renováveis. Nós falamos, então, da hidrelétrica, né? Através da utilização dos nossos rios. E o Brasil possui uma riqueza fantástica, que nós temos muitos rios, nós temos uma superfície, né, coberta por abundantes águas, uma quantidade de água importante. E nós falamos também da energia eólica, né, produzida pelo vento,
falamos dos biocombustíveis e a energia solar também é uma fonte de energia renovável. Então, para finalizar o nosso conteúdo, eu deixei essa informação. O Brasil atualmente tem 83% de sua matriz elétrica originada de fontes renováveis. A participação é liderada pela hidrelétrica, 63,8%, e pelo motivo que eu acabei de mencionar, nós temos uma riqueza muito grande, uma presença muito grande de rios no Brasil. Depois, a gente tem 9,3% da energia eólica, biomassa e biogás 8,9% e a energia solar centralizada 1,4%. Então, nós encerramos aqui o nosso tema sobre energia e matriz elétrica no Brasil. Muito obrigada a vocês. Um grande abraço.